Oi, meus amores, tudo bom? Então, nesse projeto lindo chamado Setembro da Beleza, vamos aqui com mais uma convidada, a psicóloga Carolina. Aí ela já entrou, chamar ela aqui. Sobre ansiedade como fazer algumas perguntas a respeito para ela, né, que é especialista nesse assunto sobre ansiedade, tá bom? Então fiquem à vontade. Oi, Olá, Paloma, tudo bem? Boa tarde. tarde. Bem-vinda aqui, obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui fazendo parte desse projeto tão legal, dessa iniciativa super interessante que você teve, né? Parabéns. Desde já queria te parabenizar porque trazer esse Obrigada. tema, né? Ainda mais nesse mês que a gente comemora o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, né? Então, muito legal, muito importante. Eu te agradeço o convite. Tá conseguindo me ver, me ouvir direitinho? Sim, estou conseguindo te entender direitinho, sim. Que bom. Então, assim, fala um pouquinho de você, do seu trabalho aí pro pessoal. Então vamos lá. Bom, eu sou Carolina, sou psicóloga, né? Sou formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu atendo crianças, atendo adolescentes e adultos também, a partir da abordagem cognitivo-comportamental. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma abordagem basicamente que a gente segue no nosso trabalho, assim, no meu trabalho, né, particularmente como psicóloga, é a abordagem que eu sigo, as reflexões, né, que eu tiro para os meus atendimentos é a partir dessa abordagem que é a cognitivo-comportamental. Uhum. É, vou fazer umas perguntas. Você espera só um minutinho que eu vou pegar uma coisa aqui, tá? Tá bom. Ai, estavam chamando no portão. Acontece, faz Do parte, ao né, vivo. de trabalhar em casa, de fazer lives em casa, Rotina em tudo faz. casa. O cachorro Então, late, é assim mesmo. isso aí. Primeira vez que acontece. É, uma das perguntas, já que estamos falando disso, né, do em casa, uma das perguntas que eu vou fazer é o que a pandemia ocasionou na ansiedade das pessoas, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa já tem aquela ansiedade, está ali acumulada e a pandemia ali do nada vê esse surto, né? Que a pessoa não sabe nem o que é essa doença. Então, o que acontece, né? Na mente do ansioso, o que pode acontecer, né? Então, a gente percebeu, né, que depois do início da pandemia, o número de pessoas que procuraram auxílio psicológico, né, o número de pessoas também que estavam muito, muito ansiosas, isso cresceu, assim. E eu acredito que isso esteja aliado a dois fatores. Em primeiro lugar, a gente percebeu o quanto é importante dar atenção à saúde mental, porque a gente, antes, né, de tudo isso, óbvio que sempre tem uma conscientização, mas a gente às vezes vai levando a vida sem dar muita, muita importância para isso, para as nossas emoções, para aquilo que a gente sente no nosso dia a dia, né? Enfim. E aí a pandemia ela veio exatamente como isso que você falou, algo muito inesperado, que a gente, assim, era muito novo, né, lá no início, era tudo muito novo, a gente não sabia o que, que era aquilo, e a gente conseguiu visualizar aquilo se aproximando cada vez mais. Então tá chegando, parecia que estava se aproximando cada vez mais, né, da gente. E aí
isso realmente gerou uma série de, assim, pessoas com ansiedade, enfim, né? Despertou ansiedade nessas pessoas. Em outros casos, a pessoa, de repente, já tinha algum transtorno de ansiedade antes disso, e Isso que eu aí também notei que muitas pessoas desenvolveram transtornos também. Até uma pergunta assim por fora que eu ia fazer. Algumas crianças, por não ter aula e também ficar muito isolada, também desenvolveram também alguns problemas sociais, né? então, tudo isso, né, foi uma série de fatores. Por quê? Além da questão do risco da contaminação, o que gera mesmo ansiedade, né? Além de ser uma situação totalmente nova, de risco, a gente precisou ficar em casa, né? Precisou ficar isolado socialmente, com contato restrito, né, com outras pessoas. Então, isso foi também aplicado para as crianças que adoram brincar, estar em contato com os amiguinhos, né, tinham uma rotina na escola e tudo mais. Precisaram também ficar em casa assistindo às aulas totalmente online, afastada dos amigos. E também a ansiedade é uma realidade na vida das crianças também. Eu acho importante, na verdade, começar dizendo que a ansiedade, em primeiro lugar, ela é uma emoção comum, ela é uma emoção natural. Assim como a alegria, a tristeza, o medo, ela faz parte do nosso repertório de emoções. Então, é normal que em determinadas situações a gente se sinta ansioso. Todos sentem ansiedade. Então, às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, ou então colocarem como propaganda para tentar vender alguma coisa do tipo, se livre da ansiedade, ansiedade nunca mais. Enfim, mas não é possível deixar totalmente de sentir ansiedade, ela vai fazer parte da nossa vida. É possível a gente lidar com ela de um modo mais satisfatório, é possível a gente manejá-la de um modo mais saudável, exato. E ela passa a ser um problema quando ela se apresenta muito, assim, de modo muito intenso, frequente, trazendo sofrimento, atrapalhando os relacionamentos, atrapalhando a vida da pessoa no seu dia a dia, no trabalho, em casa, enfim. Ela passa a ser um problema exatamente quando ela se apresenta dessa forma, assim, em excesso. Nada que se apresenta em excesso é bom. Por exemplo, a tristeza. A gente se sente triste em determinados momentos, situações, né? Mas quando essa tristeza ela é frequente, ela aparece muito, então a gente percebe que ali tem sinais de depressão. Assim também é com a ansiedade. Aqui perguntaram, a ansiedade tem a ver com expectativas? Pode ter a ver com expectativas. Tem um certo tipo de ansiedade que às vezes a gente tem, como por exemplo, se a gente está esperando um evento muito legal acontecer, né? Não sei, vou fazer aniversário. E aí vou fazer uma festa de aniversário. Nesse momento, não que a gente não pode ter aglomeração ainda, mas enfim, vamos pensar nesse exemplo. Uma festa de aniversário. E aí eu coloco eu coloco todas as minhas expectativas nessa festa. Nossa, eu planejei tudo com muito carinho, todos os detalhes e tudo mais. Então eu me sinto ansioso no sentido de esperar que aquele dia chegue logo para eu poder viver aquele momento. Então essa é uma ansiedade que não causa muito sofrimento, digamos assim, né? Agora, não causa sofrimento. Eu digo porque eu sou ansiosa, né? Então, eu falo assim, a pessoa quer planejar todo o futuro, quer que tudo fique tudo na perfeição, como se tudo fosse se encaixar ali certinho, mas não tem, né? Como Manter saber o controle, vai né? ser tão perfeito assim, né? Por exemplo, se aquele dia vai estar sol igual você quer, se vai estar todos os convidados vão vir, né? Mas o ansioso não, o Exato. ansioso já planejou, já visualizou ali aquele futuro ali, já falou, vai ser assim, o bolo vai ser de tal coisa, já, né? Ele já visualizou. E essas expectativas são boas, né? Quando você pensa assim nos detalhes, nossa, eu já imaginei tal coisa, imaginei esses detalhes, essas são expectativas boas. Agora, o problema é quando essas expectativas estão ligadas a pensamentos negativos. Então, por exemplo, eu penso, mas se isso der errado, se alguma coisa que eu planejei vai
sair fora do controle, enfim, e se, não sei, o bolo não chegar a tempo, e se eu não conseguir me preparar, enfim, aí começam expectativas que aí são mais negativas, né? Que são coisas que às vezes a gente não controla e é importante isso, não só, por exemplo, quando a gente está se preparando para uma festa, mas no nosso dia a dia mesmo. Esse é um exercício frequente que a gente faz, de se lembrar que existem coisas que não estão dentro do nosso controle, né? E, assim, por mais que a gente planeje, a gente tem mesmo que planejar as coisas, né? Para ter uma certa ideia do que pode acontecer, para conseguir se precaver. Mas é importante também lembrar de que existem coisas que não estão no nosso controle. Então, isso ajuda a gente a não sofrer tanto, digamos assim. Com certeza. E quais são os efeitos assim que afetam muito na vida e no trabalho da pessoa? Na ansiedade pode afetar. Então, como a gente tinha falado, né, a ansiedade sendo uma emoção comum, é normal que em determinados momentos, por exemplo, no trabalho, que você se sinta ansioso. Se você recebeu, por exemplo, uma tarefa nova que você nunca desempenhou, uma novidade, né? Alguma coisa que você foi solicitado para fazer, que demanda ali o seu desempenho. É normal que haja um pouquinho de ansiedade envolvida naquilo, né? Por exemplo, falar em público é algo que deixa a pessoa ansiosa. Até mesmo uma pessoa que tem uma ótima desenvoltura para falar pode se sentir ansiosa antes de falar ali em público. Mas a questão qual é a intensidade dessa ansiedade? Ela te limita a fazer as coisas? Então, por exemplo, você recebe uma tarefa e aí você se sente tão ansioso que aquela ansiedade te paralisa no seu trabalho, por exemplo, ou em qualquer outra ocasião da sua vida, você fica... Na época da faculdade, eu notei muito isso com os meus amigos. Porque às vezes a gente ia fazer uma prova, tinha gente que antes da prova falava o conteúdo todinho. Nossa, eu sei isso, tal capítulo do livro tá nisso. Era um colega meu, ele era assim. Ele falava isso. Quando ele ia fazer a prova, ele estava tão ansioso, que ele ficava paralisado na hora da prova. Ele falava, olha, eu marquei o que eu sabia. Porque a ansiedade ali, ele paralisou ele, entendeu? Sim, Aí quando sim. quando chegou eu da minha monografia, eu fui assim, porque monografia é uma coisa que você faz, né? Você faz, você prepara, mas quando foi para eu falar sobre ela lá na frente na banca, eu fiquei tão ansiosa que eu me enrolei foi toda. A ansiedade, ela faz isso. Mas hoje em dia, se eu tiver que falar sobre a minha monografia, eu falo, né, normal. Mas na hora, aquele dia, eu fiquei super ansiosa, né? Porque é uma situação em que a pessoa se sente assim, vão me avaliar aqui agora, e se alguma coisa der errado, e se eu esquecer, e se eu falar alguma besteira, e... Sim, sim, exatamente. Então, assim, a grande questão é como é que você lida com essa ansiedade, como é que ela se apresenta. Ela é até normal em determinados momentos, mas se ela te atrapalha, se ela passa a ser prejudicial no seu dia a dia, enfim, se ela te limita, é que é o grande problema, né? Sim. Eu vejo muito isso e também atrapalha muito no trabalho, porque se você tiver uma grande ansiedade no trabalho, é difícil de, por exemplo, você conseguir um emprego, você até subir de carreira, né? Então, a ansiedade atrapalha nesses quesitos, né? E também no lado afetivo. Tem casos de pessoas, por exemplo, que quando elas recebem alguma tarefa, o fato delas terem que desempenhar aquela tarefa e aí seguir, por exemplo, um trabalho da faculdade. Você pensar em fazer aquele trabalho, só a ideia de tenho que fazer aquele trabalho, já gera uma ansiedade, né? Eu já vi casos em que, por exemplo, a pessoa já sofria com um transtorno de ansiedade, e aí sempre que tinha algum trabalho, sempre que era algo ligado ao desempenho dela, ela, por exemplo, um trabalho, né, da faculdade, só em pensar em ter que fazer aquilo já gerava uma crise de ansiedade nela. E então ela procrastinava, deixava para depois. E aí ia se aproximando do prazo.
Quando chegava no prazo, ela não conseguia dar conta, por conta do, enfim, do excesso de coisas que tinha para fazer, estava muito perto e tal. Aquilo despertava uma outra crise de ansiedade. E aí também vem aqueles pensamentos, né? Você não consegue, você é incapaz, você Foi não, levada não... pelos pensamentos negativos e pela ansiedade, né? Isso. E a ansiedade está muito ligada a essa questão dos pensamentos, né? Que é uma coisa assim que a abordagem cognitivo-comportamental fala, que é a seguinte coisa: nós pensamos, e então nós sentimos, a partir desses pensamentos, eles geram em nós emoções, e aí nós nos comportamos. E aí esse é um ciclo que se alimenta, né? Pensamento, emoção e comportamento. Então, a gente se sente... Fala. Então tá ligado também ao desânimo, né? Ao desânimo em que sentido? Assim, por exemplo, você tem aquele ciclo de pensamentos negativo. Então você fica ali procrastinado, desanimado, né? Isso acaba gerando angústia, acaba gerando ansiedade, o desânimo também, o tanto de coisas que você vai pensando, né? E aí por isso que é importante estar atento a que pensamentos são esses, avaliar se esses pensamentos eles estão condizentes ou não com a realidade, que coisas comprovam, o que coisas vão contra esses pensamentos. Às vezes a gente vai aceitando os pensamentos que aparecem na nossa mente como se eles fossem assim uma verdade absoluta. E não são. Às vezes eles são equivocados. Então, avaliar esses pensamentos é importante, fazer essa avaliação. Perceber primeiro que pensamentos são esses, avaliar, de fato, se eles estão condizentes ou não, enfim, colocar eles em questionamento. Vamos ver aqui outra pergunta. O que é uma crise de ansiedade? E quais são os efeitos dela? Então, uma crise de ansiedade, né? Se sentir ansioso pode aparecer assim de modo diferente em cada pessoa. Então, por exemplo, as pessoas podem reagir de modos diferentes à ansiedade. Então, quando alguém se sente ansioso, para essa pessoa, ela pode perder o apetite, para outra pessoa, ela pode acabar descontando na comida. Enfim, e aí isso vai se diferenciando de pessoa para pessoa. Uma crise de ansiedade, normalmente, ela se caracteriza por digamos assim, dois aspectos. Os aspectos psicológicos e os aspectos físicos. Então, nos aspectos psicológicos, o que está envolvido nisso? Os pensamentos, que é como se fosse um turbilhão de pensamentos que vão aparecendo ali, e um conectado ao outro, você não consegue deixar de pensar naquilo, e aquilo vai se tornando assim não posso dizer pensamento ruim, né? Exatamente, um emaranhado de pensamentos. Nos aspectos físicos, né, os aspectos mais físicos ligados à ansiedade, a gente tem, por exemplo, ataque cardíaco, né, o coração muito acelerado, os batimentos aceleram. A gente, então, por exemplo, tem a respiração que fica mais ofegante. Tem pessoas que não conseguem respirar direito, né? Pensam que estão sufocando ali. Além disso, dor de cabeça também pode estar associado a uma crise de ansiedade, né? Outras questões, tem pessoas também que, por conta dessas reações físicas, aparece o receio de que aquilo dali vai gerar nelas um infarto, de que elas vão sofrer um ataque cardíaco ali, vão morrer, enfim. Esses são mais ou menos os aspectos físicos e os psicológicos também ligados à ansiedade. E como diagnosticar assim, a ansiedade, né? Às vezes a pessoa está se notando estranha, não sabe se aquilo né? Às vezes a pessoa está indo por outro caminho. Eu não estou ansioso, tá com pequenos sinais, mas não se acha que é ansiedade, né? Entendi. Bom, o que acontece? Diagnosticar, né? Diagnosticar mesmo, precisa ser feito, o diagnóstico é dado por um profissional. Mas assim, para que a pessoa perceba, consiga notar, né, que o que ela tem sentido está ligado à ansiedade, é importante lembrar, perceber, né, o quê?
que são as coisas que ela tem estado muito preocupada? Tem acontecido alguma coisa que tem deixado ela muito preocupada, muito ansiosa em relação ao futuro, com medo do que possa acontecer nesse futuro? As reações físicas que ela tem sentido, né? Como, por exemplo, os batimentos cardíacos que aceleram, o suor também, né? Isso aliado, né? Suor, a respiração ofegante, tudo isso aliado são sintomas de ansiedade. Então, isso associado a uma situação que esteja acontecendo, né? São indícios de que essa ansiedade de que essa pessoa está sofrendo com ansiedade. Então, isso, perceber essas coisas é importante. A pessoa tem um parente já ansioso na família. Quando a pessoa tem um parente ansioso, isso influencia também? Bom, o ambiente... Tem coisas que são genéticas, mas ansiedade tem alguma coisa assim puxada? O ambiente... Entendo. O ambiente em que a gente vive, né? Ele também pode se configurar como um ambiente ansioso ou não. Então, um exemplo, né? Quando você acorda pela manhã, como é que é o seu despertar, né? Você acorda e você já levanta correndo, porque como é que é a sua casa? Como é que são as pessoas com quem você convive? Você já levanta já na correria, porque tem que fazer isso, tem que levantar, tem que tomar café, tem que comer, tem que sair. Ou você consegue despertar, acordar, ter um tempo para, né, ali assimilar que você acordou, enfim, para depois conseguir levantar, para conseguir tomar seu café com calma, para conseguir tomar um banho de manhã com calma. Tudo isso, o ambiente em que você vive e a rotina que você leva influenciam isso. Sobre você, no caso, a sua pergunta é se ter um parente ansioso influencia em outra pessoa se sentir ansiosa, é isso que você quer dizer? É muito difícil você lidar, às vezes, com uma pessoa ansiosa dentro de casa, né? Você precisa de um manejo. E o que é importante? É importante conseguir filtrar aquilo que é seu e aquilo que é da outra pessoa. Porque você, pela convivência e tudo mais, a gente pode acabar, não seria captando a palavra certa, mas assim, manejando as coisas que aparecem para você da mesma forma, de uma forma parecida com aquela pessoa que tem crise de ansiedade, que é muito ansiosa. Então, o indicado mesmo é que essa pessoa tenha um acompanhamento para conseguir lidar com aquela ansiedade dela. E isso pode afetar negativamente a pessoa que mora ali? Pode. Que está junto? Pode afetar negativamente. Mas não necessariamente é uma correlação direta. Então, se eu moro com alguém que é ansioso, que tem crise de ansiedade, eu vou ter também? Não é assim, né? Não é contagioso, digamos assim. Mas pode fazer mal também, pode, enfim, gerar sofrimento. E como se lidar com isso, assim, como um parente? Porque eu vejo que muitas pessoas não têm, assim, também tem, mas tem tipos de ansiedade, né? Tem aquela ansiedade que é mais forte, tem uma que, né, é normal, é só uma ansiedade de momento, né? Então eu vejo que tem pessoas que não sabem lidar com a ansiedade do outro. Então, como saber lidar com a ansiedade de um parente, de um amigo, né? Talvez saber ajudar a pessoa, né? Então, eu acho que a palavra, quando a gente vai falar não só sobre ansiedade, mas com o sofrimento psicológico das outras pessoas, é empatia, né? Então, isso está sendo muito discutido e muito desmistificado também. Então, por exemplo, achar que a ansiedade é frescura, que é bobeira, assim como depressão, né? Que é charme, que é drama, coisas desse tipo que às vezes a gente costuma ouvir. Eu acho que esse é a primeira postura,
Exato. É o primeiro ponto, né? Quebrar esses paradigmas. Em segundo lugar, assumir uma postura de empatia mesmo. E empatia é você tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Aquilo dali para você pode não fazer sentido, mas para aquela pessoa, aquilo ali é uma coisa séria, aquilo dali é uma coisa que dói, que machuca, que traz sofrimento para ela. Então, não desmerecer esse sofrimento dessa outra pessoa que está passando por aquilo, né? E acho que é uma das coisas principais, tentar ajudar naquilo que você pode. E o que é isso, né? Tentar ajudar essa pessoa a encontrar auxílio profissional mesmo. Se você vê que é uma pessoa que está em sofrimento, que precisa de ajuda, às vezes a pessoa está relutante, porque, enfim, tem diversos pensamentos acerca do que seja se cuidar, que seja um tratamento psicológico e tudo mais. Então, auxiliar essa pessoa, dizer que você está, se colocar ali à disposição dela, né? Se apresentar, dizer que você está junto dela nesse Já é um momento. grande passo, né? Porque às vezes a pessoa se sente ali Exato. sozinha, né? Então já é um grande passo ali, né? Exatamente, se mostrar disponível e ajudar essa pessoa naquilo que for preciso. Então, você precisa de ajuda para encontrar um tratamento, eu posso te ajudar. Você precisa que eu te acompanhe até determinado lugar, para ir, enfim, na primeira sessão, seja lá no que for, eu estou disponível, estou junto com você. Já é um grande, para aquela pessoa ali, é uma grande coisa. E assim, tem coisas que influenciam muito na ansiedade. Uma das coisas é preocupação e o estresse, mas elas também são muito parecidas, né? Então, qual é a diferença entre a preocupação, a ansiedade e o estresse? E assim, e como elas influenciam ali na ansiedade? Então, a preocupação e a ansiedade estão diretamente ligadas, né, e relacionadas. Então, por exemplo, se sentir ansioso está muito ligado com uma preocupação futura, com algo do futuro que eu tenho medo que venha a acontecer, enfim. Então, a ansiedade e a preocupação andam ali lado a lado. Já o estresse, embora ele apareça assim, por exemplo, os sinais físicos do estresse se pareçam com a ansiedade, a diferença entre eles, né, é porque como a ansiedade ela está muito ligada ao futuro, o estresse ele está mais ligado ao presente. Então, é uma situação que aconteceu nesse momento aqui que me causou muito estresse, é algo que eu estou vivenciando agora, é uma situação presente, um problema que existe aqui já e que me deixa estressado, que me deixa realmente, que causa estresse em mim e todas as reações que o estresse causa. Já a ansiedade é essa preocupação mais ligada ao futuro, ao que pode vir, ao que pode acontecer. Então essa é a diferença principal, assim. E a preocupação interligada às duas coisas, né? Mas principalmente a ansiedade. Mas o estresse, assim, quando você está naquele pico de estresse, ele pode aumentar a ansiedade, não pode? Ah, com certeza, assim, se você, por exemplo, está vivendo uma situação que já é difícil aqui nesse momento, né? E aí você começa já a ter uma perspectiva do que pode vir para o futuro negativa, né? E aí a sua ansiedade vai crescendo, vai crescendo. Então, com certeza, o estresse pode estar relacionado à ansiedade nesse sentido e alimentá-la, né? Com certeza. Porque o que eu vejo é que quando você está naquele pico de estresse, né? E tem mais, às vezes também tem problemas, né? Envolvendo a ansiedade da pessoa, ela aumenta. E por isso que você tem que, às vezes, a pessoa, além de se tratar com psicólogo, ela tem que ter formas de lidar, assim, até terapêuticas, assim, em casa, né? E o que você indicaria também, assim, em casa, assim, uma forma, assim, em casa da pessoa? Então, por exemplo, em situações, né, que a gente conseguiu diferenciar aqui, né? Por exemplo, existem situações que é normal que você se sinta ansioso e outras situações em que a pessoa de fato está atravessando ali um sofrimento e tudo mais. A gente precisa diferenciar isso, porque o que eu vejo às vezes as pessoas tentando fazer? Às vezes elas estão sofrendo
com a ansiedade. A ansiedade é algo presente, constante, faz mal para a vida delas, mas elas ficam tentando dar um jeitinho aqui e ali para tentar lidar com aquilo, ao invés de ir no foco do problema. Então, por exemplo, se eu tô com uma dor no estômago, eu preciso ir ao médico, para que o médico possa ali fazer um acompanhamento enfim, né, eu fazer um tratamento para aquilo ali que eu estou sentindo. Com as questões psicológicas é a mesma coisa. Então, essa coisa de, às vezes, tentar ir dando um jeitinho é complicado, porque você nunca vai no foco da questão. Mas, como é que é possível, então, a gente viver uma vida com menos ansiedade, digamos assim, uma vida menos ansiosa, uma maior qualidade de vida e tudo mais? Uma das coisas, né, que foi o que eu já tinha mencionado, é avaliar essa questão da rotina mesmo, desse ambiente em que você vive, de como é que ele como é que é a sua rotina, como é que você funciona, se você consegue também, no seu dia a dia, ter um tempo para você, ou se você está sempre fazendo uma atividade ou outra sem parar. E aí, assim, esse momento de autocuidado, né, de ter um tempo para si, isso é cuidar de você, cuidar da sua saúde. E aí, quando eu falo de autocuidado, muito importante. Quando eu falo de autocuidado, eu me refiro não só ao autocuidado que a gente tem, por exemplo, com questões de beleza, que é super maravilhoso, super legal e super válido, mas às vezes também autocuidado está ligado, por exemplo, hoje eu vou então dormir mais um pouco, né? Ou então hoje eu quero assistir um filme. O tempo que eu vou tirar para mim hoje é para não fazer nada. O tempo que eu vou tirar hoje para mim é para poder relaxar, é para poder assistir alguma coisa, é para ter um tempo com os meus filhos, enfim. Mas dedicar um tempo que seja prazeroso para si, seja fazendo alguma coisa ou não fazendo nada. Se permitir ter esse tempo é importante. Avaliar a rotina, avaliar como é que tem sido. Então, às vezes, nos pequenos detalhes. Por exemplo, a gente vai comer, eu vou tomar meu café da manhã, eu vou almoçar, eu vou fazer alguma coisa, mas eu nunca estou inteira naquela atividade ali. Eu estou sempre fazendo aquilo e fazendo outra coisa. Então, eu estou almoçando e estou mexendo no telefone, resolvendo algum problema de trabalho, não sei, resolvendo alguma coisa. Eu estou fazendo uma atividade e já pensando na outra. Não estou conseguindo me concentrar, fazer aquilo ali, estar ali realmente por inteiro. Então, tudo isso como eu posso dizer, um treino frequente, diário, que a gente precisa fazer, né? Então, esse momento aqui é para eu fazer isso. Se eu não conseguir me concentrar nisso aqui que eu estou fazendo agora, se eu ficar pensando no depois, eu não consigo fazer nem aquilo que eu tenho para fazer depois e nem o que eu estou fazendo agora. Lembrar disso é importante. Além disso, né, outras estratégias que ajudam também a gente a se sentir mais tranquilo, né, a conseguir se conectar mais com o momento presente. A meditação, ou mindfulness, ou atenção plena, tudo é a mesma coisa, né? Tanto meditação, mindfulness, atenção plena. E isso está muito ligado, a gente normalmente quando pensa em meditação, lembra lá dos monges meditando, né? Mas a meditação a que eu estou me referindo, ela até tem uma base lá nessa meditação lá dos monges, mas ela é uma coisa diferente. Ela é aplicada mesmo a algo terapêutico. Então, assim, existe um aplicativo que eu gosto muito, que se chama Lojong, Lojong. Esse aplicativo... Esse aplicativo, ele tem práticas ali de meditação, práticas diárias, e eu gosto muito dele porque assim, ele é acessível para todas as pessoas. Ele tem uma versão paga. Se você assistir um anúncio, estou aqui fazendo propaganda do aplicativo. Se você assistir um anúncio, você consegue ter acesso a essas meditações. E como que isso é bom, essa prática no dia a dia é bom, porque é autoconhecimento, você está investindo no seu autoconhecimento. Então, separar um tempinho para isso, né, ali, é importante nesse sentido, né, em se conhecer, em se perceber mais, porque a gente vai vivendo, às vezes, sem se perceber, sem perceber aquilo que está sentindo, sem perceber aquilo que está... Só vai vivendo, ignorando o que sente, vivendo, sem se dar conta dessas coisas. Acho que, assim,
É um apanhado geral daquilo que a gente pode fazer pela gente mesmo para tentar viver uma rotina menos ansiosa. E sem falar que ir ao psicólogo, né, ajuda muito, porque primeiro trabalha o que está te deixando ansioso, né? Porque às vezes tem ali algum motivo, né, que está deixando a pessoa ansiosa. E uma coisa que eu vejo muito é, às vezes tem muita gente que tem o preconceito de ir ao psicólogo. E assim, não né, é uma realidade. E não é assim. Às vezes Sim. o psicólogo vai chegar ali e vai tratar uma problemática, né? Vai arranjar, né? Vai arranjar, mas vai ver ali questões ali que talvez te ajudem a lidar com aquilo e, né, para te encaminhar, vai te ajudar a te encaminhar, vai a te esclarecer ali de alguma forma para tudo ficar caminhar de alguma forma melhor, né? É uma forma de você ser acompanhado, né? E você encontrar maneiras de lidar com a ansiedade, com aquilo que você sente, de você trabalhar também qual é o foco dessa ansiedade. Às vezes, além desses pensamentos que eu falei, né? De que os nossos pensamentos geram emoções, essas emoções geram os nossos comportamentos, enfim. Além disso, existem crenças que a gente tem acerca de nós mesmos, e aí essas crenças ali, às vezes a gente não se dá conta de que elas estão presentes na nossa vida e de como a gente funciona a partir dela. Exato, a gente pensa coisas sobre a gente mesmo, pensa coisas sobre o mundo também, e a partir disso a gente se comporta. Então, por exemplo, se eu acredito que eu não consigo determinada coisa, me colocar nessa situação de estar exposto, né, ali para fazer essa tarefa que eu acredito que eu não consigo, vai lá de encontro a essa crença. Então, acho que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Enfim, aquilo vai me deixando ansioso, eu vou tendo uma série de pensamentos que me deixam ansioso. Mas se dar conta disso não é, às vezes, um processo tão fácil assim. Que às vezes você precisa da ajuda de uma outra pessoa para conseguir encontrar isso, né? Eu falo que psicólogo é aquela pessoa que vê do lado de fora da caixa, né? Porque você vai contando a sua história, a sua vivência, e ele está ali vendo tudo do lado de fora. Exato. E existe, assim, uma diferença, né, que eu gosto bastante de lembrar. Não é desmerecendo a importância, por exemplo, dos amigos, dos familiares, quando alguém está sofrendo, até mesmo porque eles são fundamentais, né? O apoio dos amigos, dos familiares ali em determinadas situações é fundamental. Mas conversar com um psicólogo, por exemplo, não é a mesma coisa que você conversar com um amigo, porque é um outro tipo de escuta, é um outro momento ali, é uma outra pessoa, não é uma pessoa que está envolvida afetivamente com você, não está ali no seu cotidiano, na sua vida, enfim. É alguém que está de fora mesmo e que está ouvindo aquilo que você está falando e refletindo a partir de um conhecimento, né? Não são só conselhos, não se refere a isso. Existem vários tipos de ansiedade, né? Pelo que eu andei pesquisando. Existe a ansiedade generalizada. O que seria isso? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, como o nome já diz, né? O TAG, que a gente chama, ele se configura como um transtorno. E aí, assim, o diagnóstico precisa ser dado por um profissional, mas ele se caracteriza basicamente por uma pessoa que ela se preocupa muito e o tempo inteiro e com várias coisas diferentes. Então, generalizada por quê? Às vezes essa pessoa está aqui preocupada com o trabalho e aí aquilo preocupa ela, preocupa muito. Depois daqui a um tempo aquilo passa e aí agora ela está preocupada com os filhos, depois ela está preocupada com o dinheiro, depois ela está preocupada com a família, enfim. Isso pode oscilar. A preocupação, ela pode oscilar. Não é, por exemplo, como o pânico, né? Que às vezes a pessoa tem receio de uma coisa em específico ali. Essa preocupação ela vai oscilando, mas está sempre presente. A pessoa está sempre preocupada com alguma coisa, constantemente, frequentemente. Pode mudar, mas é frequente, entende? E É assim, basicamente isso. a ansiedade ela pode afetar o nosso corpo, né? Assim, por exemplo, ter sintomas físicos, eu quero dizer.
Uhum. Isso, então. Normalmente, a ansiedade está muito ligada, por exemplo, a questões digestivas, ao nosso aparelho é, digestivo mesmo, a questões gastrointestinais ali. Ela afeta, a gente percebe muito pessoas, por exemplo, que são muito ansiosas, que têm algum tipo de transtorno de ansiedade, como que isso pode afetar isso, né? O sistema digestivo e tudo mais. Às vezes as pessoas têm úlceras, isso pode ser um dos reflexos, né, que a ansiedade pode gerar, entre tantas outras coisas. Então, isso é um dos aspectos a que a ansiedade está ligada. A ansiedade também está ligada ao desenvolvimento da depressão, embora a gente acredite assim, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, não. Às vezes a pessoa se sente ansiosa e aquilo ali causa tanto sofrimento para ela que ela acaba desenvolvendo também uma depressão. Então, isso é importante. O suicídio também pode estar ligado à ansiedade, né? Que é o sofrimento daquela pessoa ali, enfim, estar preocupado o tempo todo. Né? Exato. É muito exaustivo, imagina, alguém que se preocupa o tempo todo, que se cobra o tempo todo, e às vezes esse padrão de cobrança, ele pode até ser externo, pode vir de uma outra pessoa pra gente, e isso é muito sofrido também, mas às vezes esse padrão alto de exigência é uma coisa da pessoa mesmo. Então, assim, se eu não atender a determinadas expectativas que são minhas, que eu considero que para ser uma boa pessoa ou para ser uma pessoa competente, para ser uma pessoa qualificada, eu tenho que atender. Então, se eu fujo um pouquinho daquilo dali, se eu cometo algum erro, se eu faço alguma coisa que eu acho que eu não deveria ter feito, aquilo dali para mim é horrível, aquilo para mim gera muita angústia, enfim. Então, essas expectativas, né, essas demandas, às vezes elas vêm das outras pessoas pra gente, mas às vezes são coisas que a gente mesmo cria pra gente. E assim, quando você começa a apresentar sintomas, assim, né, no corpo, né, que eu tô falando, já é um momento, você já tá num ponto alto de ansiedade, não seria isso? Desculpa, dei uma mexidinha aqui na mesa. Bom, então, o que é importante avaliar, né? De como é que a gente faz para identificar em que momento eu preciso estar alerta, quando é que isso passa a ser assim um problema. As questões de a gente sentir no corpo faz parte de se sentir ansioso. Por exemplo, quando eu estou com raiva, existem alguns sinais físicos que eu percebo que eu estou com raiva. Às vezes a gente não nota, mas eles estão ali presentes. Só que o da ansiedade é mais presente. Então, por exemplo, se eu tô com raiva, às vezes eu posso sentir o meu coração bater forte também. Eu posso sentir meu rosto ficar mais vermelho, assim, né? Enfim, as emoções, elas apresentam reações físicas na gente. E a ansiedade acontece desse modo também. Agora, o problema dela, né, que eu acho que é mais ou menos a sua pergunta, de quando é que é um problema, né? Não necessariamente sentir essas sensações físicas do coração acelerar e, enfim, da respiração ficar mais ofegante, passa a ser um problema não só por conta das questões físicas isoladas, não só por você se sentir assim, mas o quanto você se sente assim, né? Como isso aparece? É muito frequente? É direto? Isso está te causando muito sofrimento? A grande questão é exatamente essa. Você perceber que tipo de influência que isso está tendo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, assim, não só os sintomas físicos, mas os psicológicos também, né? Isso está te fazendo sofrer, isso está te fazendo mal, está te limitando, está interferindo nas suas relações, está tendo problema nesse sentido. Então, esse conjunto de coisas é que precisam ser levadas em consideração. Não só você se sentir, por exemplo, se eu tenho uma apresentação para fazer, vou falar em público, o coração bate forte e a gente pode até ficar um pouco ofegante. Mas isso te limita de falar em público? Então, se você começa a ficar tão exageradamente nervoso, ansioso, que você não consegue nem falar, que você não consegue se concentrar, enfim, te causa um sofrimento tão intenso que te atrapalha, aí é importante estar alerta, entendeu?
é uma linha meio que tênue entre as duas coisas, entre o que é normal e o que deixa de ser. O excesso, quando atrapalha, é que não é bom, é que não é normal, Quando te digamos assim. limita a fazer uma tarefa, né? Realmente, né? Isso. Quando traz sofrimento. E uma outra, entre, eu falei sobre ansiedade generalizada, mas eu também vi, acho que é fobia social, uma coisa assim. Fobia social. Uhum. É um outro tipo de transtorno de ansiedade. E aí está mais ligado a um receio de se expor, né? A um receio das pessoas julgarem, a um medo do julgamento das pessoas. Então, tá ligado também a um receio de que as pessoas avaliem você como não tão qualificado assim. Eu tenho receio do que as pessoas vão pensar de mim, então eu evito situações em que eu vou me expor socialmente. Um exemplo, para falar em público, é um desses exemplos. Então, tudo que está ligado a me apresentar, eu dou uma escapada, não faço, porque senão aquilo para mim é terrível, o sofrimento que eu tenho é terrível. Mas o que? Às vezes, até mesmo uma reunião de família, quando você tem que estar ali naquele ambiente que envolve outras pessoas, né? Um ambiente que é social, enfim. Você tem receio do julgamento daquelas pessoas, você pode ter receio de como elas vão te avaliar ali, e aí você se sente extremamente ansioso por aquela situação. E Quando às você tem que vezes se isso gera reunir com uma os amigos. paranoia, não gera, não, porque assim, às vezes você fica preocupado tanto com o que a pessoa vai pensar, e, por exemplo, uma pessoa ali, né, riu, aí você fala, tá rindo de mim. Gera uma Ah, sim, ansiedade. as interpretações das coisas que vão acontecendo Isso. sempre vão condizer com essa estrutura aqui. Então, por exemplo, se eu estou aqui num ambiente em que eu acredito que a qualquer momento as pessoas podem olhar para mim e, por exemplo, falar alguma coisa, vamos supor, se eu der minha opinião sobre determinado assunto, eu tenho medo de que alguém vai acreditar que aquilo ali que eu estou falando é uma besteira, é uma bobagem, é algo que, enfim, não é para ser validado, né? Ser dado crédito. Então, se alguém fizer algum comentário ou alguma coisa enquanto eu estou falando, se alguém sorrir, se acontecer alguma situação, tudo isso eu vou Uma tentar encaixar com confirmação. Exato, exatamente, com aquilo que eu acredito. Então, qualquer ação que as pessoas tenham reforça isso, né? Eu vou acreditar que é por conta de que realmente elas estão, de fato, me julgando, elas estão ali falando de mim, enfim, coisas desse tipo. E a rede social também, né, nessa questão da fobia social, também influencia muito, não influencia? Assim, por exemplo, você posta uma foto, aí fica talvez esperando uma aceitação das pessoas, mas talvez não receba isso e influencia, ou não tem a ver? Na questão da fobia social, É, bom, assim, a fobia social, ela tá ligada a essa aceitação também, né? Mas não necessariamente as pessoas que, por exemplo, postam alguma coisa ou alguma foto e aí elas se sentem chateadas, digamos assim, porque não teve o retorno que elas gostariam que tivesse, elas têm fobia social. Não quer dizer isso, né? não, eu quero só um exemplo. Isso, então. Mas assim, isso está muito ligado à forma como a gente se relaciona hoje nas redes sociais. Então, por exemplo, se aquilo que eu coloquei teve tantas curtidas, teve tantos comentários, quer dizer que, enfim, aquilo foi bem aceito e tal, e aí eu me sinto reforçado para continuar fazendo aquilo. E quando não, parece que aquilo não foi importante, e aí posso ter várias ideias, né? Isso que eu coloquei, enfim, as pessoas não deram crédito e aí me entristecer por conta disso. Também pode acontecer. Sim, porque eu vejo que a rede social é uma coisa que também mexe muito com a ansiedade das pessoas. Em que sentido que você percebe assim? No sentido de aceitação, da autoestima, né? Relacionado à autoestima das pessoas. Ah, sim, porque nas redes sociais, na verdade, está muito, muito ligado ali, muito exposto, na verdade, aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. Uhum. Então,
se eu normalmente coloco uma coisa ali uma situação em que eu tô muito bem, em que eu tô muito, aparentemente, muito feliz, mas é engraçado isso, porque às vezes a situação de quando você tá naquele mesmo lugar que a pessoa, e aí você vê a foto que a pessoa colocou, e o momento em que aquela pessoa tirou a foto, às vezes tem uma diferença tão grande assim do que a Não foto é nada aparenta e do que a pessoa realmente está vivendo ali naquele momento. Às vezes está super estressante o momento, às vezes assim, aconteceu alguma coisa que, enfim, não deu certo e tal, mas a pessoa, por estar num lugar bonito, estar num lugar interessante, vai lá e tira foto. Quem está vendo do outro lado pensa, nossa, que vida maravilhosa que essa pessoa tem, não tem problemas, essa pessoa, assim, eu queria muito ter essa vida, queria muito alcançar isso, e aí sofrem por conta disso, né? aqui, ela botou uma coisa. Conheço muitas pessoas que preferiam deixar de usar algumas redes sociais justamente por conta dessa pressão de estar sempre bem e feliz. É realmente Existe isso, né? é uma pressão e você estar sempre bem e feliz. E às vezes, vamos dizer, você está ansioso, numa crise de ansiedade, tem gente que entra na rede social, às vezes para ficar ali, olha como a vida da pessoa é bonita, é bela, né? E não é assim, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem. É igual você falou, a foto não significa a realidade. Exato. As dificuldades não são mostradas normalmente, né? E nem as condições, às vezes, por exemplo, para a pessoa às vezes estar ali naquele lugar, que condições que foram essas que ela teve que passar para de repente estar ali. Então, assim, varia muito e a gente só generaliza e acredita assim, nossa, que vida maravilhosa, infelizmente eu não tenho essa vida, né? Essa é realmente isso, uma pressão para você estar sempre bem, estar sempre feliz. E se de repente você acaba vendo aquilo ali num dia que você não tá legal, não tá muito bem, que você não tá muito satisfeito com o que tem acontecido na sua vida, pode acabar deixando você mais para baixo ainda, você se sente mais mal, enfim, tudo isso, de fato, né? Sim. E é uma coisa que acaba afetando muito, que eu vejo. Eu digo que afeta muito, às vezes, quando você está na fase da adolescência, né? Que é uma fase delicada, principalmente na época de autoestima, assim, eu sei que afeta a todos. Né? Mas quando você está na época da adolescência, assim, que abala a sua autoestima, eu acho que mexe muito com as pessoas. Não sei se você entendeu, né? Porque o adolescente Sim, adolescente ele tem aquela fragilidade mais. eu acredito assim que para o adolescente, não só para o adolescente, né, mas também para o adulto. E aí as redes sociais contribuem muito para isso, né? Antigamente isso estava muito ligado à televisão e hoje isso está muito mais ligado às redes sociais, que são assim os padrões. Então, por exemplo, são padrões de beleza que já têm sido muito desconstruídos, né? De quem quer ser belo, né? Mas, enfim, ainda existe muito disso, dos padrões mesmo, daquilo que é esperado. Então, você tem que ser magra, você tem que ser de tal forma, o seu corpo tem que ser assim para você ser considerada bonita. E aí, isso tudo vai interferindo, né, na autoestima da pessoa a partir desses padrões. E, às vezes, o que é importante lembrar também é de que aquilo dali é algo que é alcançado através de uma série de coisas que a gente não percebe. Então, por exemplo, aquela pessoa ali que a gente está vendo na tela do celular, perfeita, sem nenhum defeito, né? Às vezes aquilo ali não é real, às vezes aquilo ali faz parte do Photoshop, ou às vezes aquela pessoa ali, a nossa vida é muito diferente da vida daquela pessoa lá. É, Então, é uma pessoa que pode se submeter a vários tratamentos estéticos, uma pessoa que pode, enfim, estar na academia, não sei quanto tempo por várias dia. vezes To- por dia, né? E Exatamente. mesmo assim, E às vezes, essa pessoa, muitas pessoas, às vezes, mesmo com a condição X, elas mesmo assim têm a baixa autoestima. Não quer dizer que só porque a vida da pessoa tá linda, tá perfeita, tá maravilhosa, exato. tem baixa autoestima, tem problemas de ansiedade, tem Ou problemas vários. aparenta estar, né? Ou a Exato. vida aparenta estar maravilhosa, né? De repente não Aparenta tá, estar mas mais aparenta. também aparenta, porque tem isso, né? A rede social é isso.
Olha, já está quase dando uma hora. Então, assim, eu sempre deixo assim uns 4 minutinhos para a pessoa falar, fazer aquela finalização. Aí eu vou deixar, se você quiser falar sobre você ou sobre ansiedade, fique à vontade. Ah, tá, obrigada. Bom, então, a gente conseguiu falar um pouquinho, né, sobre o que é a ansiedade, a diferença entre uma ansiedade normal, uma ansiedade que não é tão normal assim, mas o que eu gostaria de deixar como um recado final é o seguinte, de que se você sente que a ansiedade tem te atrapalhado, que você está em sofrimento, não precisa rotular exatamente o que é, mas se você sente que alguma coisa não está bem, que isso está ligado a questões psicológicas, enfim, você já tentou uma estratégia, já tentou outra estratégia e isso não funcionou, procure ajuda, né? Existem muitos meios hoje de se receber um suporte psicológico. Eu sei que às vezes as pessoas se sentem limitadas quanto a isso por conta de questões financeiras, isso é uma realidade, mas existem lugares que são possíveis de receber esses atendimentos psicológicos a preços mais sociais, profissionais que também disponibilizam na sua agenda horários para atendimentos sociais. Isso é importante, né? Porque todo mundo tem que ter acesso a isso, independente da sua condição financeira, porque a ansiedade, depressão, enfim, não é uma questão só para pessoas que tenham condições financeiras, né? Então todo mundo precisa ter acesso a tudo isso. Eu acho que é esse o meu recado. Se cuidem, invistam na sua saúde mental, tirem tempo para autocuidado, para investir em si mesmo, para ter uma vida mais saudável mesmo, com mais qualidade de vida mesmo, uma vida melhor vivida. Eu acho que é isso. Obrigada. Amei o bate-papo com você. Foi muito De nada, eu explicativo e amei também. prático, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam entender, precisam se auto, né, entender um pouco de si mesmo e também entender o próximo também, que eu acho que é uma coisa que precisa muito de empatia hoje em dia, porque assim, às vezes a pessoa do seu lado está sofrendo, precisa um pouco de apoio, de carinho. E não custa nada às vezes um minutinho, gente, faz uma diferença danada. É verdade. Então, é, eu queria agradecer você por ter aceitado o convite, tá? Nada, eu que agradeço. Depois você me manda aquele aplicativo que você falou e eu vou botar, gente, o Instagram dela lá nos meus stories, tá? Porque ela fala muito sobre ansiedade, tá sempre falando, tá É bom? verdade. E um beijão aqui a todos que participaram. Muito obrigada. Olha, gente, tem sorteio rolando lá no meu feed, tá? Beijo pra vocês. Beijo, obrigada, tchau, tchau.